neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. São João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Ouvintes, isto quem está afirmando é o próprio Deus através de sua palavra. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, o apóstolo São Paulo diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então ninguém pode ver Deus? A Bíblia está dizendo que não. Em circunstância alguma? Sim, em circunstância alguma. Mas como Moisés o viu pelas costas? Ali estava uma teofania de Deus. Porque Deus, o Pai, é o Criador. Ele é Espírito e enche os céus e a terra. Para ser visto, ele teria que se manifestar em um corpo no qual ele pudesse expressar os seus atributos de Salvador, de Redentor, e foi justamente o que ele fez através de seu Filho, Jesus Cristo. De início, se nós tivermos um bom entendimento cristão, nós constatamos que Jesus Cristo, então, não pode ser definitivamente uma segunda pessoa. Desde que Deus não pode ser visto em outra pessoa, só em Jesus Cristo, só através daquele corpo, então Jesus Cristo é a única pessoa de Deus se manifestar aos homens. No livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, página 109, se não me falha a memória, nós encontramos o escritor transmitindo uma experiência de Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Ele, em uma êxtase, diz o livro, que ele era impressionado com a Trindade, com 3 pessoas, esse mistério que ninguém pode entender. Muito bem, mas em uma êxtase ele foi aos céus, e lá ele viu Cristo em toda a sua glória, mais brilhante do que o sol. Bom, ficou muito satisfeito, naturalmente. Viu Cristo, viu Jesus. Mas onde está Deus? Onde está a primeira pessoa da Santíssima Trindade? A essas alturas, cabe uma ratificação da suposta Santíssima Trindade. Onde está Deus? Ele perguntou. Eu quero ver o Pai. Aquela voz que o dirigia, como uma verdadeira Cicerone, disse: Deus, aqui no céu como na terra, não é visto, não se pode ver. Cristo é Deus. Aquela voz estava dizendo para o homem de Deus que, vendo a Jesus Cristo, ele estava vendo o Pai.
Quando Filipe, com a curiosidade natural de um discípulo de Jesus, fez aquele pedido, não é tão oportuno, em São João capítulo 14, depois de Jesus fazer a grande declaração: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Agora, Filipe fez um pedido muito oportuno. Bom, o Senhor disse que nós já conhecemos o Pai e já temos o visto. Jesus Cristo disse que eles já tinham visto o Pai. Jesus Cristo disse que quem o vê, vê o Pai. Jesus disse: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, o tendes visto. Jesus estava dizendo ali naquela hora que os discípulos já tinham visto ao Pai. Pois o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Daí então, porque vocês não encontram o batismo apostólico na Bíblia? Há um só nome dado nos céus e na terra pelo qual devamos ser salvos. Esse é Jesus Cristo. Está aqui, continuando, versículo 8 de São João 14. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ó Filipe, que pedido maravilhoso! E o que bastava para Filipe, falando também em nome de seus companheiros: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Vamos para a resposta de Jesus. Não vamos acatar a resposta de um grande teólogo, manufaturado entre quatro paredes, um homem que tem estudado Deus, como se Deus fosse um objeto de estudo. Não vamos buscar a resposta do doutor Ciclano, nem do doutor reverendo fulano de tal, acerca de Deus, mas vamos buscar a resposta do próprio Jesus. Porque eu lhe pergunto, quem é Jesus? Você diz: ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Baseado em quê? Baseado em ciência que estuda Deus, em ciência humana que estuda Deus. Mas vamos interrogar a Jesus. Filipe fez bem. Se ele fosse interrogar a Caifás, ele receberia uma resposta totalmente diferente da que ele recebeu de Jesus Cristo. Então, nesta hora, o mundo está precisando fazer uma pergunta para Cristo, para o próprio Jesus, como Filipe fez. Interrogue a Deus no seu quarto, secretamente, através de sua palavra, e vê se ela é suficiente para te responder tudo. Porque Jesus responde. Ele não é um ídolo que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não escuta, que tem olhos, mas não enxerga. Não, ele não é um Jesus morto. Ele é Jesus vivo. A mulher disse: ele vive, ele vive, ele vive. Então ele responde. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai,
e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Sim, amados, aqui está a resposta de Jesus. Estou. Eles pensam muito no pronome, eles analisam muito o pronome, ele, eu, mas eles não analisam o verbo. Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Vamos dar mais uma martelada na cabeça de Satanás com as Escrituras, porque foi a maneira que Jesus massacrou a serpente, que conhece também a Bíblia Sagrada e sabe citá-la de uma maneira pervertida, para atrair adoração para si, atrair um ministério em torno de si. Mas vejam aos Colossenses capítulo 1, versículo 15, se referindo a Jesus Cristo, veja o que Paulo diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se referindo a Cristo, Paulo diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O qual é a imagem do Deus invisível. Invisível. Vamos repetir. Que se Deus pode ser visto, é somente através da pessoa de Jesus Cristo. Você não sabe a quem orar. Você não sabe qual é o maior deles. A oração escriturística é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: tudo quanto pedirdes em meu nome. E Paulo disse que tudo que fizermos deve ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, se o tempo nos permitisse. Mas veja o que Paulo ainda afirma, se referindo a Cristo, aos Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas o que nos interessa, o que nos vale o conhecimento da unicidade de Deus? Bom, isso não é tudo, porque aí estão os unicistas tão enganados, tão envolvidos. Aí temos muitos dizendo que é só Jesus, o que é uma heresia. Jesus é filho de Deus. Se ele é filho de Deus, existe o Pai. O Espírito Santo é uma pessoa. Sim, é a pessoa de Cristo na igreja. Jesus é a pessoa de Deus. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo derramado em forma de Espírito na igreja, quer dizer, ungindo este corpo. A estas alturas, nós devemos lembrar que se Deus não pode ser visto em nós, não nos adianta nada termos apelidos de cristãos. Ah, sim, quem vê a mim vê o Pai. O Pai, quem está em mim, é quem faz as obras. O Pai das trevas, o Pai do pecado, é que está nesse homem que não pode ver o Pai no Filho, no Senhor Jesus Cristo. Jesus disse para homens muito melhor do que eu: vocês são filhos do diabo, vocês são filhos da serpente. São João 8, versículo 44. Jesus fez referência a homens que tinham muito mais caráter, que tinham muito mais santidade do que os comerciantes do evangelho de hoje.
isto é certo, isto é verdade. Mas, no entanto, mesmo assim, não passavam de filhos da serpente, filhos de Satanás. São João, capítulo 8, versículo 44. Então há a Trindade de Deus? Sim. A Trindade de Deus é o Pai sobre nós, invisível. Deus é Espírito. Esse Pai é Criador, é sobre nós. Como Filho, Ele é Deus conosco. Espírito Santo é Deus em nós. O mesmo Deus não é um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 deuses. Foi justamente o que Constantino fez. E aqueles pagãos tinham justamente isso. 3 grandes ídolos. A Trindade de Deus é um só Deus, com 3 manifestações. Pai, Criador sobre nós. Filho, Jesus, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. Deus na igreja, Deus em você, Cristo em você. Quem vê a mim vê o Pai fazendo as mesmas obras. O Pai fazendo de você uma Sara. O Pai fazendo de você uma Maria. O Pai fazendo de você um Pedro, João. O apóstolo verdadeiro. A igreja verdadeira deste século é aquela que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca mostrou estas coisas, estas miragens para a sua igreja. O Espírito Santo mostrou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para São Pedro. E ele disse para o povo, quando o povo estava com seu coração compungido: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Onde está a heresia? Onde está a falsidade? Meus ouvintes, meus amados, fiquemos nisto. O Filho unigênito do Pai, que está no seio do Pai, este nos fez conhecer o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo, Deus em nós. Deus derramado na sua igreja, no seu corpo. Amém. Cansado de viver no mundo mau e vil, no qual satisfação real não há, busquei o amor de Cristo e achei descanso e paz. Minha alma agora satisfeita está. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Que maravilha tem o amor do Salvador, que dá motivação ao meu viver. Com bênção, graça e glória me sustentará. Por isso, aleluia, cantarei. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Salvador.
procurei ter paz e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor.